Não, as consequências da austeridade não são culpa de ninguém. Isto é, há responsabilidades de muita gente. Há muita gente que tomou decisões que nos levaram a esta situação. Os povos dos países do Sul, na União Europeia, foram e são os mais afetados, quer pela crise global, quer pelas consequências de uma União Monetária que foi feita sem as condições que deviam ter sido aquelas que deviam ter presidido a essa construção. Ela não foi feita dessa maneira, apesar de todos nós sabíamos nessa altura, eu estou a falar dos anos 90, que construir uma União Monetária implicava condições determinadas em termos dos países, da forma como os países se iam ligar uns aos outros e para evitar aquilo que justamente aconteceu. Portanto, há responsabilidades de muita gente, de decisores em particular, de muitos países, quer da União Europeia, quer de Estados-membros, eu diria que desde o início da Constituição Europeia, no próprio tratado que levou a esta União Monetária. Há, obviamente, depois um conjunto de aspectos que têm a ver com, digamos, a conjuntura e com a própria economia global, que efetivamente fez com que esta situação se tornasse visível, porque provavelmente ela poderia arrastar-se mais algum tempo se não tivesse sido assim, mas por outro lado, mais tarde ou mais cedo, teríamos que pagar a fatura desta situação, que, como disse, implica responsabilidades de muita gente, e em particular de quem tomou as decisões. Na União Europeia, Portugal é um país que tem fraquezas e forças. A União Europeia não é um jogo de soma nula, ou seja, não estamos todos aqui sem ganhar nem perder nada. A ideia é que haja benefícios para todos os países que estão na União Europeia. Haver benefícios significa que poderemos perder nos lados, podemos ter cedências nos aspectos relacionados com os nossos interesses, mas que teremos benefícios noutros. E o benefício principal da União Europeia tem a ver com um ditado que é português e é a união faz a força. Não acredito que fora deste conjunto, desta união de países, tenhamos qualquer tipo de benefício. Seria sempre um desastre para Portugal, um cenário de dissolução da União Europeia, quanto mais nós sairmos unilateralmente e pelo nosso pé, porque efetivamente ficaríamos desprotegidos. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque eu já não considerei benéfico não entrar em países para a União Europeia, mas entrarem naquelas condições quando foi o grande alargamento a 12 Estados na primeira década do século. Portanto, quando de repente a Europa passou dos 15 países que tinha, e quando eu digo de repente foi em 3 anos, para 27, o que aconteceu foi claramente uma ruptura no regular funcionamento institucional em termos de legitimidade e até do ponto de vista económico. Essa ruptura estamos a pagá-la ainda hoje. Mas a Europa tem que perceber duas coisas. Primeiro, que se é verdade que é importante, e para isso existem critérios, que nesses países existam condições de assimilação das regras e das exigências europeias, é também verdade que a Europa precisa de ser capaz de ela própria assimilar esses países em termos de repartição, em termos de equilíbrio económico. Essa capacidade da Europa desapareceu, porque a Europa não foi capaz de assimilar os 12 países. Terá que o fazer, com certeza continuar a pensar nisso, mas que o fazer com muito mais equilíbrio, com muito mais cuidado e provavelmente a demorar mais tempo, analisando todas as condições de adesão desse país.